A floresta amazônica é a maior, mais biodiversa e mais misteriosa selva do planeta Terra. Um imenso deserto verde, ainda não conquistado, que se estende por milhões de quilômetros quadrados. Um lugar tão denso e vasto que enormes trechos permaneceram completamente intocados pelo homem moderno. Por séculos, imaginamos a Amazônia como uma paisagem virgem e intocada, habitada apenas por pequenas e dispersas tribos. Mas estávamos enganados, terrivelmente enganados. Nas profundezas desse labirinto esmeralda, sob o dossel sufocante de árvores, escondem-se segredos que desafiam nossa compreensão da história, da ciência e talvez até da própria realidade. Segredos que deixaram especialistas sem palavras e nos obrigaram a questionar tudo o que pensávamos saber. Hoje, vamos revelar as 7 descobertas mais aterrorizantes da Amazônia que assustaram o mundo inteiro. O Rio Fervente da Amazônia. Imagine um rio. Não uma fonte termal agradável, mas um rio largo o suficiente para comportar 2 pistas de tráfego, fluindo por quilômetros, com água tão quente que mata quase tudo o que cai nele. Isso não é cena de filme de terror. Esse é o Xanay-Timpixca, um rio real no coração da Amazônia peruana. Seu nome, dado pelo povo Axaninca, significa fervido pelo calor do sol. Mas o sol não tem nada a ver com isso. Por mais de 6 quilômetros, esse rio percorre a selva como uma torrente fumegante, com temperaturas que chegam próximas da ebulição, alcançando de 85 a 100 graus de temperatura. É quente o suficiente para fazer chá, cozinhar um ovo e causar queimaduras de 3º grau em segundos. Animais que caem em suas águas, insetos, cobras, pequenos mamíferos, são cozidos instantaneamente. Há relatos de moradores encontrando animais maiores boiando mortos na correnteza, sua carne literalmente cozida até o osso. Por gerações, a existência desse rio fervente foi considerada um mito, uma lenda selvagem do folclore amazônico. Cientistas descartavam a ideia. Rios ferventes existem sim, mas sempre em áreas ligadas a vulcões. É preciso haver uma câmara de magma próxima à superfície para aquecer a água até esse ponto. O problema? O vulcão ativo mais próximo está a mais de 700 quilômetros dali. Não havia nenhuma explicação geológica plausível para que um rio desse porte permanecesse tão quente, tão longe de qualquer fonte vulcânica. A visão do rio é aterrorizante. Vapor denso sobe em nuvens fantasmais, cobrindo a floresta em uma névoa permanente. O som é um rugido baixo e constante da água borbulhante. Para os xamãs locais que protegem o lugar há séculos, o rio é sagrado. Nascido do espírito serpente gigante Yakumama, a mãe das águas. Para eles, o rio não é apenas água quente, é um ser vivo e poderoso. Mas afinal, qual é a fonte do calor? Cientistas como Andrés Russo acreditam hoje que se trata de um gigantesco sistema geotérmico não vulcânico. Falhas profundas na crosta terrestre podem estar permitindo que água superaquecida suba em grande volume. Ainda assim, isso permanece apenas uma teoria. O enorme fluxo e as temperaturas extremas sugerem um sistema mais poderoso do que qualquer outro já registrado fora de áreas vulcânicas. O verdadeiro terror do rio fervente não está apenas no fato de que ele pode cozinhar uma pessoa viva, mas no mistério de ser uma anomalia geológica, um lembrete assustador de que até as próprias leis da natureza podem esconder exceções sombrias nos cantos mais remotos do planeta. O descobrimento de cidades antigas perdidas. Por séculos, o Ocidente manteve uma imagem fixa da Amazônia, um deserto verde, uma natureza intocada, com um solo pobre demais para sustentar mais do que pequenas tribos nômades. Essa era a doutrina arqueológica dominante. A selva, acreditava-se, era inconquistável. Qualquer tentativa de erguer uma civilização de grande porte seria engolida pela floresta.
Mas nos últimos anos, essa visão foi completamente destruída por uma revelação impressionante. A Amazônia não era um vazio. Ela era uma metrópole. A tecnologia que mudou tudo foi o LIDAR, Light Detection and Ranging. Montado em aeronaves, ele dispara milhões de pulsos de laser em direção ao solo, atravessando a copa densa das árvores e revelando o que está escondido por baixo. O resultado? Mapas 3D incrivelmente detalhados do chão da floresta. E o que o LIDAR revelou forçou os historiadores a reescrever a história das Américas. Sob o manto verde infinito, surgiram enormes assentamentos urbanos, alguns datando de 2.500 anos atrás. Na Bolívia, os escaneamentos revelaram a complexa rede da cultura Casarabe, que prosperou entre os anos 500 a 1400 a.C. Não eram apenas vilarejos isolados. Era uma rede interconectada de locais espalhados por milhares de quilômetros quadrados. Foram encontrados grandes centros cerimoniais, com pirâmides de terra que chegavam a 20 metros de altura, todas ligadas por um sistema de estradas elevadas e canais retos que se estendiam por quilômetros. A escala é simplesmente assombrosa. Outro estudo, no Vale do Upano, no Equador, revelou uma rede de cidades cobrindo mais de 300 quilômetros quadrados, conectadas por estradas e terraços agrícolas. Era uma civilização de cidades-jardim. Eles não conquistaram a selva, engenheiraram a selva, construíram reservatórios, gerenciaram vastas paisagens agrícolas e criaram sistemas de água capazes de sustentar populações gigantescas. O mais assustador vem em 2 pontos. Ignorância profunda. Por 500 anos olhamos para a Amazônia e vimos apenas natureza. Mas, na verdade, estávamos caminhando sobre os restos de um mundo colapsado sem perceber. Grande parte da floresta que vemos hoje não é virgem. É um parque cultural moldado profundamente por mãos humanas antes de ser engolido novamente pela natureza. O enigma do desaparecimento. Essas civilizações eram prósperas, dominavam a agricultura sustentável e a engenharia em grande escala. E, no entanto, quando os europeus chegaram, elas haviam desaparecido. Cidades, pirâmides e estradas estavam sendo lentamente engolidas pelo verde, transformando-se em mito. Encontrar essas cidades perdidas não é apenas sobre ruínas antigas. É sobre desenterrar os fantasmas de um mundo inteiro que floresceu e depois foi apagado quase sem deixar vestígios. Os postos coloniais desaparecidos. A Amazônia não engole apenas civilizações antigas. Ela também apaga a história mais recente com a mesma eficiência assustadora. Enquanto as cidades perdidas pré-colombianas remetem a um passado distante, outras descobertas revelam algo igualmente inquietante. Até mesmo o pedra e aço da era colonial não foram páreo para o poder da selva. Por anos, historiadores sabiam da existência de fortes e povoados erguidos nas profundezas da Amazônia. Eles apareciam em alguns mapas do século XVIII, postos distantes dos impérios espanhol e português. Mas com o tempo, suas localizações exatas foram perdidas. Mais uma vez, como tantos outros sítios, a floresta os engoliu, reduzindo-os de realidade física a pequenas notas de rodapé históricas. Essas vilas teriam sido fundadas há cerca de 250 anos, criadas para explorar os recursos da região, muitas vezes à custa do trabalho forçado de africanos escravizados e povos indígenas. Com a retirada das potências coloniais, perderam o propósito. Os habitantes se foram, e a floresta iniciou seu trabalho implacável. Árvores cresceram nas praças. Vinhas derrubaram muros de pedra. A terra lentamente engoliu as ruas. Em poucas gerações, estavam apagados, riscados dos mapas e da memória viva. Por 200 anos, foram tratados como histórias de fantasmas para cartógrafos. Até que a tecnologia moderna, incluindo o LIDAR, voltou-se para essas regiões. Assim como nas cidades antigas,
Os lasers atravessaram a copa e revelaram o que estava escondido embaixo. Padrões geométricos inconfundíveis de assentamentos humanos surgiram do solo. Pesquisadores identificaram ruas, construções de pedra e fortificações totalmente engolidas pela mata, confirmando a localização desses sítios coloniais perdidos. E o que isso revela é assustador. Até os impérios mais poderosos da história colonial, como o português e o espanhol, não resistiram ao domínio da selva. Eles construíram fortalezas para durar séculos, mas aqui, no coração da Amazônia, foram tão completamente apagados que só o século XXI conseguiu reencontrá-los. A floresta não apenas cresceu sobre eles, ela os desmontou. Isso adiciona uma camada perturbadora à história da Amazônia. Não é apenas um cemitério de civilizações indígenas pré-colombianas. É uma força ativa e indiscriminada, apagando tanto os impérios nativos quanto os colonizadores europeus. E nos deixa com uma pergunta inevitável. O que mais já foi perdido? Quantos outros postos e assentamentos da história recente estão agora despedaçados e escondidos sob a copa? O avanço imparável do desmatamento ilegal. Nem todos os horrores da Amazônia estão enterrados no passado. Alguns são modernos, brutais e acontecem agora mesmo. Enquanto buscamos cidades perdidas, um terror muito mais palpável está consumindo o presente: o avanço desenfreado do desmatamento ilegal. E não é uma ameaça silenciosa, é uma invasão mecanizada e violenta, deixando um rastro de devastação que pode ser visto até do espaço. Imagens de satélite e relatórios em campo revelam um padrão alarmante. Redes criminosas organizadas estão ultrapassando antigas fronteiras de desmatamento, abrindo novas estradas ilegais que funcionam como artérias da destruição. Por essas vias, entram equipes de madeireiros e máquinas pesadas em áreas antes intocadas da floresta, muitas vezes territórios indígenas e zonas protegidas que deveriam estar fora de alcance. Em certos períodos, mais de 90% do desmatamento na Amazônia brasileira foi considerado ilegal, sem qualquer autorização do governo. E isso não é manejo florestal, é uma operação de terra arrasada. Para cada árvore valiosa de mogno ou cedro derrubada, dezenas de outras são destruídas junto. Pesquisas mostram que, para cada árvore comercial removida, até 27 outras são danificadas ou mortas, abrindo clareiras enormes no dossel da floresta. O terror aqui tem várias camadas. A catástrofe ecológica. A Amazônia é chamada de os pulmões do planeta, por sua capacidade de absorver dióxido de carbono. O desmatamento em massa não destrói apenas árvores. Ele enfraquece um dos sistemas de suporte de vida mais vitais do mundo, liberando bilhões de toneladas de carbono na atmosfera e acelerando as mudanças climáticas. Espécies incontáveis, muitas ainda desconhecidas pela ciência, são empurradas para a extinção. O custo humano imediato. Grande parte da madeira ilegal vem diretamente de terras indígenas. Para grupos isolados e não contatados que vivem nessas regiões há séculos, a chegada repentina de motosserras e máquinas pesadas é um verdadeiro apocalipse. Além da destruição do território, os madeireiros trazem doenças para as quais essas populações não têm imunidade e, muitas vezes, recorrem à violência extrema contra qualquer resistência. É um genocídio lento, movido pela demanda global por madeira. A impotência diante do problema. Apesar de leis existirem, a vastidão da Amazônia, somada à corrupção e aos lucros astronômicos, torna a fiscalização quase impossível. Podemos assistir em tempo real, via satélite, à expansão dessas estradas de desmatamento que se espalham como um câncer. Mas ainda assim, parece que somos incapazes de detê-las. Esse não é um mistério antigo. É um horror presente e visível. O som de uma motosserra nas profundezas da Amazônia não é apenas o som de uma árvore caindo. É o som de um mundo inteiro morrendo. Encontros com criaturas misteriosas. A Amazônia é o lugar mais biodiverso da Terra.
lar de milhões de espécies, muitas ainda totalmente desconhecidas pela ciência. Em um território tão repleto de vida, não surpreende que histórias de criaturas estranhas e assustadoras tenham persistido por séculos. E não estamos falando apenas de animais comuns, mas de críptidos, seres que flutuam entre a zoologia e o folclore. Um dos relatos mais perturbadores não vem de uma lenda ancestral, mas da era da exploração britânica clássica. Na década de 1920, o explorador Percy Fawcett desapareceu enquanto buscava sua lendária Cidade Perdida de Zé. Mas os relatos de suas expedições trouxeram algo além de rumores sobre ruínas. Segundo testemunhas, ele teria encontrado uma criatura inexplicável, um ser alto, bípede, coberto por pelos avermelhados, meio humano e meio macaco. Os guias locais o chamavam de Maricoxi. Para eles, uma presença real e temida da floresta. Será possível que um grande primata desconhecido exista na imensidão da Amazônia inexplorada? A ciência tradicional continua cética, mas o tamanho da selva torna impossível descartar totalmente a hipótese. E o Maricoxi não é o único. O folclore indígena está repleto de outros seres. Mapinguari, um guardião monstruoso da floresta, descrito como uma criatura peluda gigante, com um único olho, garras afiadas e, de forma mais bizarra, uma boca no meio do estômago. Dizem que exala um cheiro nauseante capaz de fazer alguém desmaiar e solta gritos que ecoam por quilômetros. Serpentes colossais. Lendas falam de anacondas gigantes muito além dos registros oficiais. Enquanto a sucuri verde pode chegar a mais de 6 metros, moradores contam histórias de serpentes de 15, 25 ou até 30 metros. Predadores capazes de engolir uma pessoa inteira. Candiro, um pequeno peixe parasita temido por sua reputação sinistra. A lenda diz que ele pode nadar contra o fluxo da urina e alojar-se na uretra de banhistas desavisados. Uma história assustadora que se tornou aviso eterno para quem entra nas águas amazônicas. O verdadeiro terror dessas histórias está no desconhecido. A Amazônia ainda é um dos últimos lugares do mundo onde um mapa não garante segurança. É uma região em que mito e realidade se separam apenas por um véu tênue. Esses relatos sugerem que há coisas escondidas nos recantos mais sombrios da floresta, coisas que permaneceram ocultas por séculos e que talvez queiram continuar assim, o colapso misterioso de uma civilização. Voltamos às cidades perdidas, mas agora com a pergunta mais perturbadora de todas. O que aconteceu com os milhões de pessoas que as construíram? Descobrir essas vastas paisagens planejadas é inspirador, mas o silêncio que paira sobre elas hoje é arrepiante. A grande revelação não é apenas que essas sociedades existiram, mas que elas não simplesmente desapareceram, elas colapsaram. Evidências arqueológicas de lugares como a cultura Casarabe, na Bolívia, e as cidades-jardim da região do Xingu mostram que essas civilizações prosperaram por séculos. Elas desenvolveram sistemas agrícolas tão avançados que chegaram a criar o próprio solo fértil, o famoso terra preta, uma terra negra, rica e altamente produtiva. Foi fabricado misturando carvão, ossos e compostos orgânicos, a terra pobre da Amazônia. Esse ouro negro permitia sustentar populações enormes por milhares de anos, algo que antes se julgava impossível. Eles eram engenheiros mestres e planejadores urbanos brilhantes. Suas sociedades eram estáveis, prósperas e resistentes. E então, desapareceram. Antes mesmo da chegada dos europeus, começou uma decadência que terminou em colapso. Não foi algo gradual. Em muitas áreas, parece ter sido catastrófico. Cidades abandonadas, campos tomados pelo mato, estradas deixadas ao esquecimento. Em poucas gerações, a floresta havia retomado tudo. Mas por quê? Cientistas ainda juntam as peças. E as hipóteses são tão assustadoras quanto o próprio silêncio. Mudanças climáticas antigas,
Estudos de sedimentos mostram que partes da Amazônia enfrentaram longas secas justamente no período do declínio. Para sociedades que dependiam de sistemas complexos de irrigação, isso poderia ter significado fome em massa e caos social. Conflitos internos. As muralhas e fossos defensivos encontrados em muitos assentamentos sugerem que essas culturas não viviam sempre em paz. Guerras entre cidades podem ter enfraquecido as estruturas sociais e acelerado o colapso. Doenças trazidas pelos europeus. Mesmo que já estivessem em declínio, a chegada dos colonizadores foi um golpe final devastador. Epidemias como varíola e gripe, contra as quais os povos nativos não tinham imunidade, se espalharam rapidamente pelas redes de rios e cidades densamente povoadas. Alguns estudiosos falam em até 90% da população exterminada em um único século após o contato. Um verdadeiro apocalipse biológico. O terror aqui é existencial. Mesmo sociedades complexas, urbanas e sustentáveis podem ser frágeis. Esses povos não eram tribos primitivas, eram civilizações urbanas, mestres de seu ambiente, e ainda assim ruíram. Seu desaparecimento é um lembrete assustador. Nenhuma sociedade, por maior ou mais avançada que seja, tem garantias de durar para sempre. O jardim pós-apocalíptico. A descoberta mais aterrorizante da Amazônia não é um monstro, nem um rio fervente, nem sequer uma cidade perdida. É uma ideia, uma revelação que vira de cabeça para baixo tudo o que pensávamos saber. A Amazônia não é uma floresta virgem. É um jardim pós-apocalíptico. Por séculos, acreditamos em uma narrativa simples. A Amazônia era uma selva primordial, intocada, e os humanos eram apenas intrusos insignificantes. Mas todas as descobertas anteriores apontam para o contrário. O próprio solo conta essa história. A Terra Preta, fértil até hoje, é um feito monumental de engenharia ambiental humana. Antigos povos da Amazônia não apenas cultivaram alimentos, eles fabricaram seu próprio solo fértil, camada por camada, ao longo de séculos. Essas manchas de terra negra e rica em carbono não são naturais. São o legado de um projeto massivo e intencional, criado para sustentar milhões de pessoas. Quando somamos isso às descobertas do lidar, cidades, estradas, canais, reservatórios, o quadro se torna claro. A Amazônia não era um vazio com alguns povos dispersos. Era uma paisagem cuidadosamente administrada, um mosaico de cidades, vilas, pomares, campos agrícolas e florestas planejadas. Como disse o autor Charles C. Mann, o que os exploradores europeus viram não foi um mundo virgem, mas um mundo recém-viúvo. As populações que moldaram e mantiveram esse imenso jardim por milênios já tinham desaparecido, vítimas de colapso e doenças. Os exploradores caminharam por um cemitério sem perceber. E esse é o ponto mais assustador. A escala da presença humana pré-colombiana era tão imensa que desafia até a nossa definição de natureza. Muitas espécies de plantas que hoje parecem distribuídas aleatoriamente na floresta provavelmente foram cultivadas deliberadamente por esses povos. As florestas eram, em parte, pomares humanos. O que vemos hoje é o resultado de um sistema colapsado que, abandonado, se tornou selvagem ao longo de 500 anos. A aparente selvageria da Amazônia é, em parte, um sinal de decadência. Isso é aterrorizante, porque significa que um mundo inteiro, com milhões de pessoas e sociedades tão complexas quanto as do Velho Mundo, foi apagado quase por completo. O conhecimento que esses povos tinham sobre viver de forma sustentável no ecossistema mais complexo do planeta foi perdido para sempre, soterrado pelo tempo e pela nossa ignorância. A Amazônia não é um mundo sem nós. É um mundo depois de nós. Um monumento silencioso a uma civilização esquecida. Um jardim que sobreviveu aos seus jardineiros. E o medo mais profundo nasce dessa reflexão. Um mundo inteiro pode morrer, pode ser esquecido tão completamente
que suas ruínas passam a ser confundidas com natureza selvagem. A Amazônia guarda a memória de um apocalipse humano, e nós só começamos agora a decifrar seu aviso silencioso e aterrador. Dos rios que fervem aos fantasmas de impérios esquecidos, a Amazônia continua sendo uma das últimas grandes fronteiras da Terra. Cada nova revelação retira uma camada do mistério, apenas para revelar perguntas ainda mais sombrias por baixo. As descobertas que vimos hoje provam que a floresta não é um vazio, mas sim um território cheio de segredos antigos, horrores modernos e advertências para o nosso próprio futuro. E agora eu te pergunto, qual dessas descobertas você considera a mais assustadora da Amazônia? É a visão de uma criatura de pesadelo? Ou os ecos silenciosos de um mundo perdido? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser continuar explorando o desconhecido, não esqueça de acompanhar nossos próximos conteúdos.